A paz do Senhor Jesus para você que está me ouvindo, que está, conectado comigo através desse vídeo. Eu quero falar ao nosso coração hoje a respeito do tema que Jesus, ele é a esperança para as nossas vidas, ele é a esperança para a minha vida, ele é a esperança para a sua vida, ele é a esperança para aqueles que já não têm mais esperança em meio ao caos, em meio às lutas, em meio a esse coronavírus que está tirando a paz de muita gente, né? Jesus, ele é a esperança. Graças a Deus, esse vírus, eu creio que já está sendo controlado, né? Vamos continuar fazendo a nossa parte, né? Graças ao pessoal da saúde que está se esforçando, né? Então eu creio que nós vamos vencer. Mas eu quero falar de esperança para você. Jesus, ele é a esperança para mim e para a sua vida. Em Marcos, no capítulo 5, do versículo 21 ao 24, diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-os, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Até aqui, meus irmãos. Se olharmos para o contexto anterior, Jesus, ele curou um homem endemoniado. Se olharmos para frente, Jesus, ele vai curar também uma mulher hemorrágica, há 12 anos com hemorragia, e Jesus cura. Todo esse contexto, Jesus, ele mostra que ele é a esperança para aqueles que estão desesperançados, para aqueles que acham que o impossível não pode acontecer, mas o impossível ele acontece sim na minha e na sua vida, na minha e na sua história, quando Jesus ele entra na minha vida, quando Jesus ele intervém na minha e na sua história, o milagre vai acontecer. Esse homem que Jesus liberta no começo do capítulo 5, o endemoniado gadareno, ele era um homem rejeitado pela sociedade, ele era um homem rejeitado pela sua família. Esse homem, a Bíblia nos relata que ele estava acorrentado, porque tinha uma legião de demônios. E Jesus vai, enfrenta o mar que estava com a tempestade, para salvar esse homem. Aí Jairo vem ao encontro de Jesus, e Jesus vai a caminho da casa de Lázaro. E nesse caminho, Jesus, no meio da multidão, alguém toca em Jesus. E Jesus fala: de mim saiu o poder. Alguém me tocou. Os discípulos falam: Senhor, como alguém te tocou? Está todo mundo te tocando, tem uma multidão ao redor. Mas Jesus diz: de mim saiu o poder. Alguém me tocou diferente. Alguém me tocou com fé. E aí, meus irmãos, no versículo 34 do capítulo 21, Jesus diz para a mulher: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, fica-te livre deste mal. Então Jesus, ele é a esperança para aqueles que não têm mais esperança. Jairo vai a Jesus com a causa urgente. Jairo, ele vai até Jesus porque ele está desesperado. O seu recurso já havia acabado, já não tinha mais como. E Jairo recorre a Jesus como a única saída dele. E tem que ser, meus irmãos, a única saída minha e a sua. Jesus é a nossa única saída. Jairo tinha uma causa urgente. Sua filhinha estava à morte. Nós vimos aqui no versículo 23, minha filhinha está à morte. Ele clama a Jesus. E Lucas nos informa, no capítulo 8, versículo 42 de Lucas, que essa menina ela tinha apenas 12 anos de idade. A sua vida como mulher estava começando. Ela tinha tudo pela frente. Mas Jairo, ele já havia perdido todos os seus recursos para salvar sua filha. Jairo então busca a Jesus com uma profunda urgência.
As aflições tornam-se fonte de bênção quando elas nos trazem até Jesus. Jairo crê que se Jesus fosse com ele, e se Jesus impôsse as mãos sobre a sua filha, ela seria salva e viveria. Jairo crê na eficácia, meus irmãos, no toque das mãos de Jesus. Ele confia que Jesus é a esperança para a sua causa, para a sua necessidade. O desespero de Jairo levou ele a passar por alguns obstáculos, por algumas barreiras para chegar até Jesus. Agora, trazendo para mim e para a sua vida, qual que é o obstáculo, qual que é a barreira que está te impedindo você de chegar aos pés do Senhor Jesus? O que tem te afastado da presença de Jesus? O que tem te afastado? Nós precisamos vencer essas barreiras. Jairo teve que atravessar uma multidão para chegar até Jesus. Mas ele não desistiu. Ele foi. O desespero levou Jairo a prostrar-se aos pés de Jesus. E nós precisamos nos prostrar aos pés de Jesus em meio a essa crise, em meio a essa epidemia, em meio a esse coronavírus e clamar para o Senhor Jesus nos livrar desse mal, e acabar com essa crise, com esse vírus. Nós precisamos fazer como Jairo, prostrar-se aos pés de Jesus. Quando Jesus ele vai conosco, podemos ter a certeza de que ele se importa com a nossa dor. Jesus está caminhando com Lázaro. Sempre Jesus ele se importa comigo, ele sempre se importa com você. Jesus fez uma viagem pelo mar para salvar, para libertar um homem louco, um homem possesso. Agora ele caminha no meio da multidão para ir à casa do líder da sinagoga, para ir à casa de Jairo. Mas no meio do caminho Jesus para conversar com uma mulher anônima. A Bíblia não diz o nome, mas nós sabemos que é uma mulher que sofria de um mal há 12 anos, num fluxo de sangue. Mas Jesus para no caminho para libertar essa mulher. Jesus ele se importa com você, com a sua causa, com a sua família. A sua causa toca o coração de Jesus. Nós precisamos crer no Senhor Jesus. Nós precisamos descansar. Quando Jesus está comigo, quando Jesus está com você, os imprevistos não podem frustrar os propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Jairo deve ter ficado aflito quando Jesus interrompeu a caminhada para atender a causa da mulher anônima no meio da multidão. Imagina o coração de Lázaro, sabendo que sua filha está à beira da morte. Jesus para no meio do caminho. Sua causa era urgente. Ele não podia esperar, mas Jesus, meus irmãos, ele não está só tratando com a mulher enferma, mas também de Jairo. A demora de Jesus ela é estratégica. Às vezes você acha que Jesus está atrasado, que Jesus está demorando, mas não está. Jesus está trabalhando na sua vida, está trabalhando na minha vida. No tempo certo, Jesus vai tocar, Jesus vai libertar, Jesus vai restaurar. Os discípulos já tinham esgotado todos os seus discursos lá na casa de Jairo. Mas Jairo, ele tinha esperança em Jesus. Quando a desesperança parecia vencer, Jesus aparece andando sobre as águas. Quando Maria e Marta, quando ali o Lázaro é morto, ali parecia que estava tudo acabado, já tinha morrido, já estava com 3 dias. Lázaro estava sepultado há 4 dias. Marta pensou que Jesus estava atrasado. Mas Jesus levantou Lázaro da sepultura. Nada apanha Jesus de surpresa.
Os imprevistos dos homens não frustram o propósito que Deus tem para a sua vida. Os impossíveis dos homens são possíveis para Jesus. Quando ele parece estar atrasado, é porque ele está trazendo algo melhor para a minha e para a sua vida. Trazendo algo melhor para nós. Quando Jesus vai conosco, não precisamos temer más notícia. Olha aqui a notícia que deram para Jairo, capítulo 35. Falava ele ainda, mas quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram: a tua filha já morreu, porque ainda está incomodando o mestre. Jairo recebeu essa notícia. E Jesus responde a Jairo no versículo 36. Não temas, crê somente. Jesus fala para mim e para você: não temas nessa noite, eu vou resolver, eu vou dar um fim nesse coronavírus, eu vou dar um fim nisso que está acontecendo de ruim na sua vida. Jairo recebe o recado da sua casa: sua filha já morreu, agora é tarde, não adianta mais você incomodar o mestre. Na visão daqueles amigos, a esperança havia se esgotado. Eles pensaram: há esperança para os vivos, não para os mortos. Mas eles não entendem que Jesus está no controle. Quando tudo parece que vai dar errado, quando tudo parece que é o fim, na minha e na sua vida, Jesus vem e muda a nossa história. Aleluia! Glória a Deus! Eles achavam que não tinha mais solução. Eles achavam que a causa de Jairo, ela estava perdida. A causa parecia perdida. Jairo está atordoado e abatido, meus irmãos. A última faísca de esperança é arrancada do coração de Jairo quando ele recebe a notícia que a sua filha já estava morta. O mundo desabou sobre a sua cabeça. Eu imagino que uma solidão abraçou a alma de Jairo. Mas Jesus, sem acudir às palavras dos mensageiros que vinham da casa de Jairo, não reconheceu a palavra da morte como a final na vida da filha de Jairo. Jesus diz para Jairo: não temas, crê somente. Eu e você, nós precisamos crer somente, crer em Jesus, crer que Ele vai mudar a nossa história. Exatamente, meus irmãos, quando a fé se torna difícil nessas horas, é na hora que os nossos recursos acabam, é na hora que eu e você, nós entregamos a luta. Jesus nos encoraja a crer somente. As más notícias podem nos abalar, mas não abalam o nosso Senhor Jesus. Elas podem pôr um fim nos nossos recursos humanos, mas nos recursos de Jesus, ela não põe um fim, mas não nos recursos de Jesus. Jesus disse para Marta: se creres, verá a glória de Deus. As nossas causas, meus irmãos, irremediáveis e perdidas, têm solução nas mãos de Jesus. A morte é o Rei dos Reis que tem o controle. Mas Jesus é mais poderoso do que a morte. A chave da morte está em sua mão. Um dia Ele tragará a morte para sempre, meus irmãos. Nós vamos ter vida eterna com o Senhor Jesus. Em Isaías 28:5 diz que Jesus ele vai destruir a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as nossas lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Jesus ele tem para nós o melhor. A confiança na presença, a confiança na promessa e no poder de Jesus é a única resposta para a nossa falta de esperança. Quando as coisas parecem totalmente perdidas,
Jesus muda a nossa história. Com Jesus, ela ainda não estão perdida. Quando o diabo ele vem e coloca um ponto final na sua vida, Jesus vem com a sua borracha santa, apaga o ponto final e coloca uma vírgula. Ele vai reescrever uma nova história na minha e na sua vida. Não se desespere, porque Deus ele providenciou um cordeiro para Abraão. Deus abriu o mar para o povo de Israel passar quando estava encurralado pelos egípcios. A palavra de Jesus ainda deve ecoar nos nossos ouvidos. Não temas, crê somente. Crê somente. Nós precisamos crer em Jesus. O versículo 39, Jesus ele chega à casa de Jairo e diz assim: ao entrar lhe disse: por que estáis alvoroçados e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E alguns riam-se dele. E tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ela e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta. Aleluia, a menina viveu, meus irmãos. Imediatamente a menina levanta e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse, e mandou que dessem comida à menina. Então, por mais que nós recebemos notícia que nos tira a paz, notícias de morte, notícias de tragédia, de vírus, de pandemia, de epidemia, Jesus, ele tem o controle de todas as coisas, aleluia por isso. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor Jesus. Ele sempre tem esperança para nós. Jesus, ele é a esperança daqueles que não têm mais esperança. Ele mostrou isso para o homem que não podia ser subjugado. Ele mostrou isso para a mulher que não podia ser curada. E para o pai que recebeu a informação de que não poderia mais ser ajudado porque sua filha já tinha morrido. Coloque a sua causa também aos pés de Jesus, pois ele ainda está com você na caminhada. Ele tem todo o poder para transformar o cenário de desesperança em celebração, em grande alegria. Que Jesus te abençoe, que essa palavra toque o seu coração, que você possa ser ministrado por essa palavra. Eu quero orar por você. Senhor, no nome de Jesus, coloco, Pai, cada um dos meus irmãos, dos meus amigos, das pessoas, Pai, que tem ouvido essa mensagem. Deus, se alguém está com falta de esperança, se alguém está desesperado, tira tudo isso, Pai, e transforma em fé, transforma em esperança. Senhor, no nome de Jesus eu oro para que o Senhor abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém.